Fala galera, tudo bom? Hoje nós vamos fazer uma questão aqui de aço sobre ruptura da chapa na seção bruta e na seção líquida. Então, eu vou disponibilizar o formulário digitalizado no nosso site ou no nosso Facebook, eu vou deixar o link aqui embaixo. Aqui eu fiz o formulário à mão. Eu gosto sempre de ter o formulário à mão, porque isso faz você lembrar das fórmulas. Às vezes o formulário pode não vir na prova ou alguma situação acontecer e você, de tanto repetir e estar escrevendo à mão, isso vai te ajudar. Então aqui eu tenho ele à mão para que a gente possa também visualizar melhor no vídeo, tá bom? Então vamos lá, aqui nessa questão, foi uma das questões da minha prova. Ela diz assim, ó, eu tenho uma chapa de aço ASTM A572 GR50. Eu tenho um parafuso de 3/4 de 19 milímetros e um aço ASTM A490 e um furo padrão. Então aqui a gente tem as medidas de 50, 75, 50, aqui de 60, 120, 60, 240 a nossa largura. Outra coisa que nós temos aqui são duas chapas, a chapa preta, que tem uma embaixo e uma em cima. Nosso desenho a gente pode ver, vou aproximar aqui. Nós temos duas chapas, ó, de 12,7 milímetros, uma em cima e uma embaixo, e uma de 19 milímetros, tamanho 3/4, e uma força puxando ela para lá e para cá. Então tá vendo aqui, ó, as chapas estão separadas. Então, o que a nossa questão quer saber? Qual a resistência da chapa ao escoamento da seção bruta? E na letra B, resistência da chapa na ruptura da seção líquida. Então nós temos aqui o formulário das duas questões que a gente precisa, que é o meu escoamento da seção bruta vai ser NTRD igual a área AG vezes o FY sobre YA1. Isso daqui também são tabelas, são fórmulas que vão estar no nosso Facebook. Aqui, resistência ao escoamento líquida. É NT1RD igual a AE vezes FU sobre YA2. Esse AE ele é um pouquinho diferente. Vai ser o meu diâmetro do furo, que é o diâmetro em milímetros, mais 3,5 milímetros. Isso vai me dar o meu DF. Então eu vou fazer o meu AF depois disso. AF igual a DF em centímetro, isso daqui em centímetro, vezes a espessura da minha barra. AN é igual a G, que é esse mesmo AG da primeira questão, menos o AF, que é esse valor aqui que a gente achou. O AE vai ser o CT, que é o EC sobre LC. Em caso de ser chapas, o nosso CT é 1, vezes o AN, que é esse valor que a gente descobriu aqui em cima. Então vamos para a questão que você vai entender com a resolução. Então no nosso primeiro passo, nós vamos calcular a letra A. A letra A. Escoamento, então é a resistência ao escoamento da seção bruta. O primeiro passo é descobrir qual das chapas que vai quebrar primeiro. Então, eu sempre uso a chapa de menor área. No caso, pareceria ser o 12,7, porque é mais fino do que o 19 milímetros. Sendo que eu tenho duas chapas de 12,7. Então, na verdade, eu tenho uma área de 25,4. Então, a minha chapa que vai quebrar primeiro é essa única chapa de 19 milímetros. Então, a chapa que nós vamos escolher é a do meio de 19 milímetros. Aqui eu fiz o desenho de mais ou menos como seria esse desenho aqui, ó, tampando de uma parte, ó, visualizando ela aqui em 3D. Eu teria uma chapa no meio, que é de 19 milímetros, e mais as duas chapas que são essas verdes,
numa parte de cima e numa parte de baixo. E do outro lado nós teríamos a outra chapa aqui, ó, com as duas verdes, que é essa outra parte aqui. Então vamos visualizar só um lado. Eu vou ter uma força ND nessa direção. Então eu vou acabar quebrando essa minha chapa do meio. Aqui eu fiz como ela repartiria. Vou colocar os outros dois buracos aqui, os dois furos, que a gente possa visualizar. Então eu puxando ela nessa direção, no sentido da minha força ND, eu vou estar rompendo ela em alguma parte, ou aqui ou aqui. Isso vai ser depois no cálculo. Então, qual a primeira questão é resistência ao escoamento da seção bruta. Então, qual é a área da seção bruta? Bruta é tudo sem o furo. Então, o que eu tenho? É essa. O que rompeu? Essa altura com esse comprimento. Esse é o nosso bruto. Então, vamos aqui no nosso exercício. Quanto que vale essa espessura? 19 milímetros. Ou 1,9 centímetros. Não é? A espessura da minha barra. Quanto vale esse comprimento todo aqui? Que é esse comprimento aqui. 240 milímetros. Ou seja, 24 centímetros. Então, agora a gente já sabe. Então, qual é o meu AG? Lembrando da fórmula. NT1RD é igual a AG vezes FY sobre YA1. Então, quanto que é o nosso AG? Vai ser 24 vezes 1,9. Então, nosso AG vai ser 24 vezes 1,9 vezes o FY. O FY ele vai ter a ver com a resistência da minha chapa. Então, qual é o aço da minha chapa? Chapa ASTM A572. Então, a gente vai pegar na nossa tabela, que eu também vou disponibilizar, aço A572, certo? O aço 572 ele tem vários modelos. Então, nós temos aqui pelo nosso grau. Grau, qual é o grau da questão? 50. Então, o nosso A572, grau 50, será esse valor. Deixa eu focar bem. Nosso FY equivale a 345 MPa ou 34,5 kN. Então, o nosso FY vai ser 34,5 sobre YA1. O YA1 ele sempre equivale a 1,1. E o nosso YA2 equivale a 1,35. Esses valores temos que decorar. Então, isso daqui o total deu, no nosso calculador, 24 vezes 1,9 vezes 34,5 dividido por 1,1, 1430,18 kN. Ou seja, com uma força, a resistência, ó, a minha chapa aguenta numa força desse sentido de 1430,12 kN. Acima disso ela vai romper. Então esse é o máximo que ela aguenta. Essa é a minha resposta da questão A. Agora vamos para a nossa questão B. Na questão B, ele pergunta resistência da chapa de ruptura líquida, da seção líquida. Então é essa agora a nossa segunda fórmula, que tem o uso do AE. Então, para calcular primeiro o AE, nós temos que fazer o quê? O que é a seção líquida? Para a gente entender. Nós temos a seção bruta, que é isso tudo aqui, ó, toda essa parte. A seção líquida, ela é somente esse pedaço aqui, esse e esse.
o valor do furo vai ter que ser retirado, que é a seção líquida, ou seja, esse furo aqui não conta. Então vamos lá. A fórmula do meu AE. Começo pelo diâmetro do furo. Vamos calcular primeiro o DF. DF vai ser diâmetro do furo. Aqui, ó. Parafuso 3/4 de 19 milímetros. Então, o meu diâmetro do furo em milímetros é 19. Mais 3,5, que é o modelo, que é a fórmula. 19 mais 3,5, 22,5 milímetros. Isso em centímetros dá 2,25 centímetros. Aí eu vou calcular o meu AF. AF é igual ao DF, 2,25 centímetros, vezes a espessura. Quanto que vale essa espessura aqui? 1,9. Então, 1,9 centímetros. 1,9 centímetros. Isso vai dar 2,25 vezes 1,9, 4,275. Então, vamos colocar 28 centímetros quadrados. Centímetro vezes centímetro, centímetro quadrado. AN é igual a AG. Quanto que era o nosso AG na primeira questão? 24 vezes 1,9. Então, AG vai ser 24 vezes 1,9, 45,6 menos AF, que é 4,28 vezes 2. Agora, por que vezes 2? Porque essa é a área de um furo, que a gente tem aqui, ó, um furo. Só que nessa questão nós temos 2 furos. Então, se eu tivesse mais furos aqui, eu ia ter que multiplicar vezes o número de furos que eu tenho. Então, é 4,2, que é a área de um furo, vezes 2 furos que eu tenho nessa seção. Então, vamos lá. 45,6 menos 4,28 vezes 2 furos, 37,04 centímetros. Agora, o nosso AE, que é o que a gente usa na fórmula, vai ser CT. CT em chapas, vou colocar aqui, em chapas, ele é igual a 1. Então, nós vamos colocar aqui 1 vezes 37,04 centímetros. AE igual a 37,04 centímetros. Agora que nós já temos AE, vamos aplicar na nossa fórmula, que vai ser essa daqui. Então, para finalizar a nossa questão, NT1RD igual a E, que é 37,04, vezes o FU, que nós vamos achar naquela tabela de novo. Lembra? Aqui, ó, grau 50, FY foi 345 e o FU, nesse caso, vai ser 450. MPa, lá nós vamos colocar em kN por centímetro, nós vamos colocar então 45, dividimos por 10, dividido por YA2, que vale sempre 1,35. Então, 1,35. Fazendo essa conta na calculadora, 37,04 vezes 45 dividido por 1,35. 1.234,67 kN. Essa é a nossa resposta. Então, respostas. Qual a resistência da chapa do escoamento bruta? Valendo 1 ponto. 1.430,18. 1.430,18. E qual é a resistência da chapa da ruptura da seção líquida? 1.234,67.
Valeu, galera, esse foi uma questão. É uma questão que você tem que ter bastante atenção nos números, em qual chapa que vai se romper. E logo mais terá outras questões de ruptura também, tá bom? Muito obrigado, valeu galera, um abraço.